Lá no Jardim Belval, minha avó tinha um comércio, teve esse comércio durante mais de 30 anos, e eu com 8 anos já atendia ali os clientes. Era um bazar e papelaria, então vendia botão, zíper, linha, material escolar. Eu adorava, desde os 8 anos já estava ali atendendo. Que da hora. Ô, Tati, e como que foi a sua formação, até a gente entrar no universo da Fix? Como que foi a sua formação de lá pra trás até chegar aos dias aí de hoje? Conta pra gente. Cara, você sabe que eu costumo agradecer muito tudo que a minha avó fez por mim quando eu era criança e é algo que eu tento fazer hoje pelos meus filhos, né? Então, minha avó sempre fez muita questão de que eu estudasse inglês. Então, eu era aquela criança com, sei lá, com 8, 9 anos, que acordava às 7 horas da manhã no sábado para fazer inglês. E, obviamente, totalmente contrariada, mas isso foi fundamental. E eu sempre tive uma veia na tecnologia. Então, o meu colegial, ele foi um colegial de tecnologia. Já com 15 anos, eu já era formada em processamento de dados, né? E isso eu entendo que foi a base total, mais a parte da loja ali da minha avó. Então, eu juntei tecnologia, inglês e empreendedorismo já na infância. E isso eu acho que foi total a base para chegar onde a gente chegou hoje. E vamos lá, como começou essa doideira? Conta pra gente do nada. Eu sei um pouco da sua história, mas eu quero que você compartilhe pra quem tá em casa e não sabe. Sim. Como começou tudo isso, Tati? Doneida, literalmente, Total, né? A gente, nessa época, eu atuava como diretora numa empresa, trabalhava, já fazia ali uns 13 anos nessa mesma empresa. A gente tá falando de que ano? Cara, 2017. 2017, 2017, um pouquinho antes, assim, 2016. E aí o Felipe, infelizmente, não estava trabalhando nessa época, né? E a gente estava tentando empreender, fazendo bijuteria. Imagina o Felipe fazendo bijuteria, né? Nossa Senhora. Que coisa meiga que era. E aí o celular caiu no chão. E ele foi numa loja para consertar e ficou muito caro na época. A gente não tinha como fazer aquele conserto, né? E a gente já tinha orçado há 3 meses atrás. E dessa vez ficou mais caro do que há 3 meses atrás. Então, tipo, 3 meses atrás era R$ 500 e agora dessa vez era 750. Ele me ligou e falou assim, cara, é um absurdo isso. Como que aumentou, né? Mais de 50% em 3 meses. Eu vou abrir uma loja disso aqui. Eu vou ganhar dinheiro arrumando celular. E aí ele desligou o celular, eu entrei no Google, pesquisei um curso de manutenção de celulares. Quando ele chegou em casa, ele já estava matriculado no curso e começou a fazer o curso naquela semana mesmo. A gente montou uma bancadinha na lavanderia de casa, de 1 metro, mais ou menos, e começamos a atender vizinhos, o pessoal do meu trabalho, que eu ainda trabalhava, né? E foi crescendo, assim, de pouquinho em pouquinho mesmo. A gente foi conseguindo clientes primeiro próximos, até conseguir clientes reais mesmo, né? Porque, por mais que fosse vizinho, a gente não conhecia. Então, era um cliente de verdade. E aí, o negócio começou mesmo quando a gente foi para a internet. Aí veio. Tati, você tem noção se aquele celular não quebrasse? Que doideira isso! Não tava aqui hoje. Exatamente. Por causa de um celular quebrado, mano. Começou uma empresa de sucesso. Que doideira! E eu vou Como te Deus faz as contar coisas. uma coisa ainda sobre essa questão, né? De como Deus faz as coisas. Naquela semana, o Felipe tinha mandado uma mensagem para mim falando assim, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu preciso me sentir útil, eu preciso resolver a nossa questão financeira. Naquela semana. E aí quebrou o celular. Fiquei puta, né? Pô, você Falei, quebra o celular. Maravilhoso. A gente tá aqui apertado, segurando as contas, você quebra o celular. E que momento nessa época você começou a perceber que a história de vocês estava começando a mudar? Cara, porque a gente... Eu descobri um aplicativo que eu sempre falo para quem está começando a empreender e que presta serviço, principalmente, que chama Get Ninjas, onde ele conecta quem presta serviço com quem está precisando. Então, Sim. eu sou pintor, eu sou costureira, eu sou N coisas. Eu preciso encontrar clientes. E aí eu entrei nesse aplicativo, sem pretensão nenhuma, me cadastrei. Deu 30 minutos, começou a chegar pedido de orçamento. E aí, analisando aqueles pedidos, eu sempre fui uma pessoa muito analítica, né? Então, eu olhava quantos homens, quantas mulheres, qual a região, quais os aparelhos, quais os tipos de problema. E comecei a colocar numa planilha para entender. E aí, eu percebi que tinha uma demanda ali de aparelhos top de linha que ninguém pegava o serviço. Tinham outros concorrentes no Get Ninjas, né? E todo mundo pegava tudo muito rápido. E aqueles aparelhos de alto padrão, ninguém pegava. Eu falei, eu vou pegar. Não conhecia nada, não sabia Sim, que era difícil, lógico. não sabia. Eu falei, eu vou pegar, porque o ticket médio era mais alto, enfim. E aí a gente começou a perceber que, cara, enquanto tinha gente atendendo, sei lá, 10 aparelhos para ganhar R$ 100, eu atendia 2 aparelhos para ganhar R$ 1.000. Eu falei, cara, tem um negócio diferente aí. Cara, que da hora. Você percebe que os empreendedores em si, às vezes começam um negócio de uma maneira totalmente aleatória.
Aí vocês importavam esses vidros da China e através do curso que vocês fizeram, vocês começaram a aprender a fazer o negócio. Pior que não. O curso, ele foi muito básico. É montar e desmontar, né? E aí, assim, a gente pegava alguns aparelhos e o Felipe descobriu ali na 25 de março que existiam uns chineses naqueles boxezinhos com umas máquinas gigantescas e que essas máquinas permitiam a gente recondicionar a tela. Ou seja, eu não trocava o seu display, eu não tirava o seu display original. Eu tirava o vidro trincado dele. Só que eu ia nesse chinês, ele me cobrava R$500 e eu cobrava 700 do meu cliente. Falei, por que eu tô pagando R$500 pro chinês, né? Se eu posso ganhar os 700 só. Quero essa máquina. E aí fomos atrás dessa máquina. Só que o chinês não abria pra gente. Ele não ia falar de onde vinha essa máquina e como funcionava. Naquela época, no Brasil, só tinha uma empresa, que até hoje é nosso parceiro, que é o Akamaster, Zahri, adoro ele. E aí conheci ele, ele é libanês, se eu não me engano. Me desculpa, Zahri, se eu falei errado. E aí ele tinha essas máquinas. Só que assim, o conjunto de máquinas, mais os insumos, que eram os vídeos, R$50 mil. Cara, lembra, a gente tá vindo do Felipe de um período desempregado, eu bancando as contas sozinha. O que a gente vai fazer? Eu grávida, né? Vamos vender o carro. É o que a gente tem. O único dinheiro que a gente tem é o nosso carro. E a gente precisava de R$50 mil para pegar esse dinheiro e comprar essas máquinas que nem curso tinha. Era assim, eu vou comprar as máquinas e a gente vai descobrir como é que troca o vidro. Porque o chinês não ia me ensinar, né? E aí a gente vendeu o nosso carro numa quinta de manhã. Na sexta de manhã, eu fui para o hospital ter a minha filha mais nova, de Uber. Meu Deus do céu. E no hospital, o Felipe me deixou lá. Já era terceiro filho, você já tá calejado, você já não tem mais aquela coisa de, ai, fica aqui, tô sozinho. Não, vai trabalhar, vai pegar os serviços, vai trocar vidro, me deixa aqui com a criança e se vira, vai fazer dinheiro. Então, foi assim, a gente vendeu o carro, investiu tudo que a gente tinha nessas máquinas, porque eu acreditei que realmente ia dar certo. Não tinha opção. A história de vocês é muito parecida com a minha. Eu falo do TPQL, né? O ter por quem lutar. Quando você tem esse negócio forte, você faz o negócio acontecer. Vocês tinham tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. E assim, me explica um pouco mais sobre isso. Como que vocês conseguiram ver essa demanda reprimida de aparelho mais top que você falou? Como que foi essa sacada de vocês? Porque, teoricamente, o mais simples seria vocês continuarem atendendo uma demanda de celulares mais simples. Sim. Então, e é justamente isso, né? Os clientes, eles estavam dispostos a pagar, porque eram aparelhos caros. Eles não tinham confiança, muitas vezes, de lá no chinês Sim. da 25 de março, né? Sim. E aí, quando eles encontravam a gente, que eu trouxe também para a Fix, uma questão de anos que eu tive no mundo corporativo, de um bom atendimento, de números, de marketing. Então, a gente, quer que não, desde o começo, tinha um atendimento diferenciado. Porque não é criticando, não é diminuindo, muito pelo contrário, porque muitas pequenas lojinhas da 25 da Santa Efigênia são meus alunos hoje, mas eles não tinham essa questão de fazer um bom atendimento. Sim. É você chegar lá na porta, ó, quer? R$500, você vai fazer? Não quer? Então, próximo. É bem isso mesmo. Entendeu? Infelizmente, tem muita gente que tinha essa concepção. E a gente veio com essa coisa diferente. Então, eu peguei o cliente que está disposto a pagar, prestei um ótimo atendimento diferenciado, os caras geraram confiança e, assim, foi realmente crescendo em cima desses aparelhos. E te digo mais, até hoje, tá? Muita assistência até hoje não faz a troca de vidro desses aparelhos que a gente faz, porque a gente começou pelo mais difícil. Entendi. Esses aparelhos, quem é do segmento talvez saiba, é a linha S Note da Samsung, que são aqueles aparelhos curvados. Então, é o aparelho mais difícil de você conseguir trocar vidro. Então, quem troca vidro de S Note, troca de qualquer coisa. E a gente começou pelo mais difícil. Eu tinha um amigo meu que ele tinha esse celular, ele tinha um cagaço de quebrar o celular, porque ele falava, mano, se eu quebrar, eu tô ferrado. Eu tenho que mandar pra Samsung. E a tela é, tipo, metade do valor do aparelho novo. E o vidro é, sei lá, um exemplo, tá? Uma tela hoje de um S23 Ultra, que é um dos top de linha. Você vai pagar R$2,5 pau. Eu cobro 700 para trocar o vidro. E manter a sua tela original. Porra, isso faz toda a diferença. Entendeu? Galera, vocês pegaram esse insight, você tem o seu negócio lá, o cara compra o CPF, ele não compra o CNPJ. Se você não fizer um bom atendimento, ele vai em outra pessoa. Então, só o fato de você saber atender seu cliente pode fazer toda a diferença, não só para esse cliente voltar, mas ele te trazer novos clientes para você. Afinal, né, você quer que o seu cliente volte e traga novas pessoas para sua loja. Maravilhoso. E vocês não tiveram um puta de um cagaço quando você fala, mano, olhou lá o seu carro lá, que carro que você tinha na época, você lembra? Ah, eram Focus. Nossa, zero Focus? Era um Focus lindo, meu sonho, lindo. Você olhou para aquele Focus na sua garagem, ele olhou para você e aí você falou, mano... Vai você. Puta merda, ele tinha 20 mil quilômetros. Nossa. Carro dos sonhos. A gente tinha acabado de comprar.
Tinha que ser ele. Cara, você sabe que eu sou muito desprendida, assim, de bens materiais. Muito. Pra você ter uma ideia, meu celular é um iPhone 13 Pro. E eu não pretendo trocá-lo tão cedo, entendeu? Eu não tenho apego a bens materiais. Eu gosto de ter um lar confortável e comer bem. E comer bem, para mim, não quer dizer comer no restaurante mais caro. Entendi. Pode ser no Que boteco. você goste, não é que você goste. Exatamente, entendeu? Então, eu nunca tive esse apego. E eu vejo, sabe o que é engraçado? Eu vejo que hoje em dia, eu dou cursos também, faço de gestão para assistências, né? E eu vejo que algumas assistências falam, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho de onde tirar. Eu falo assim, mas você não tem um carro? Ah, mas aí eu tenho criança. Mas eu também, eu estava grávida. Eu já tinha dois filhos e estava grávida. Então, a gente se vira, cara. É o sonho. Era a única oportunidade que eu tinha era aquela. Mano, que da hora, que da hora. Ô, galera, ó, tem uma galera assistindo, tem muito mais gente assistindo do que curtidinha. Então, ó, você vai agora pausar aqui o vídeo, vai clicar no joinha, eu vou dar aqui agora o enter pra ver se tem mais curtidinha e comenta aí de onde você conhece a Tati, se você trabalha com ela. Não vai ficar brava se trabalhar com ela e falar que você tá assistindo. Talvez você vai ficar um pouco. Mas, comenta aí com a gente, galera. Comenta aí com a gente, deixa eu ver se teve mais curtidinhas. Ah, teve mais 2 curtidinhas, já gostei. Então continua comentando aí. Tem QR Code ou não, Carlão? Na página do Instagram? Já siga nós lá, mano. Café e TBT. A gente não tem tanto seguidor igual a Tati maravilhosa, mas chegaremos lá, meu amigo. Tá doido? Essa aqui é boa, vamos lá. Qual foi o sinal que vocês perceberam que vocês tinham algo grandioso nas mãos? Porque, claro, a gente começa a vender, a gente fala, pô, legal, tá pagando as contas, mas chegou acho que um momento na vida de vocês que vocês pensaram, mano, isso aqui vai mudar a nossa vida pra sempre. Você lembra qual foi esse sinal, Tati? Lembro. Nessa época eu trabalhava como diretora, né? E, sei lá, tirava ali, sei lá, uns 18 mil por mês. Não era um salário ruim, Não, claro que não, imagina. né? E eu tava lá, nessa época eu já tinha, sei lá, tava encaminhando para meus... 2000 e lá vai 2000 e fumaça. lá vai fumaça. Oh. Tanto é que eu fiquei 15 anos no total nessa empresa, né? Tá. E aí, quando a gente conseguiu, dentro de casa, ainda sem ter uma loja física na rua, a gente fez 15 mil dentro de casa. E eu ganhava 18 mil tendo que sair todos os dias, de manhã, deixar meus filhos, tal. Eu falei, cara, é isso aqui. Não faz sentido eu continuar trabalhando, apesar de que, para mim, foi incrível, foi uma jornada incrível essa empresa. Tudo que eu aprendi, eu devo a eles. Mas não fazia mais sentido, né? Então, o que eu pensei? Se dentro de casa a gente já fez 15 mil, vamos para a rua. Porque imagina que para eu convencer um cliente que me achou no Get Ninjas, ele falava assim, legal, gostei do seu atendimento, onde eu levo o aparelho? Falava, então, você vai trazer na minha casa. Aqui na minha garagem. Nossa, é verdade, entendi. Entendeu? Tinha que ter espaço vinham. físico. Não, imagino, sem dúvida. E vinham, a gente atendia eles na portaria, né? Teve uma vez só que fez questão de subir, a gente levou, porque nessa época eu já estava no quarto, já tinha mudado pro quarto do meu filho perdeu o quarto, né, nessa época. E aí eu falei, cara, se a gente não for pra rua, a gente não vai conseguir essa credibilidade, né? E foi quando a gente alugou nossa primeira lojinha e inauguramos em março de 2018, essa primeira lojinha de 30 metros ali em Perdizes. Então. Caramba, era isso que eu ia perguntar pra você. Como que foi essa evolução da Fix? Vocês ficaram praticamente um ano em Dentro casa. de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Só vendendo online. E esse Get Ninjas, eles, dentro de casa ainda, eles nos procuraram, a assessoria de imprensa deles, para gravar com a gente, porque nós éramos, em termos de assistência, a assistência que mais atendia. Entendi. E eu nem sabia disso. E aí eu falei, cara, então... Tudo estava me mostrando, sabe? Que realmente tinha alguma coisa diferente ali, que eu precisava ficar mais atenta. E aí, dentro de casa, a gente tomou essa decisão de ir para a lojinha. Abrimos em março de 2018. 6 meses depois, eu já precisei alugar uma outra sala também em Perdizes. Animal, porque não Tati. cabia mais gente dentro da lojinha de 30 metros. A gente já estava com 2 ou 3 atendentes, com 3 ou 4 técnicos. Estava super apertado, assim, super. E aí, a gente alugou a primeira sala. Separamos a loja do laboratório. E ficou inviável, porque imagina, eu tinha uma loja onde eu atendia o cliente, quando ele chegava para pegar o aparelho, às vezes o aparelho estava lá no laboratório, que eram 2 quadras, mas tinha que ir lá buscar, enfim. E aí a gente resolveu juntar tudo num espaço maior. Então a gente deu o terceiro passo, fomos para um espaço aí de 100 metros, também em Perdizes. Lindo, maravilhoso, amei. Deu 1 ano, ficou pequeno. Falei, cara, eu não aguento mais. Só crescia, assim, absurdamente. De 6 em 6 meses, crescia muito. Nesses 100 metros, a gente foi para 20 funcionários uma época, no meio da pandemia. Peguei toda a pandemia nesse espaço. E, inclusive, eu lembro que... Lembra, a gente abriu dia 18 de março, né? Exatamente 1 ano depois, veio a pandemia e a gente teve que fechar. Eu falei, já era. Acabou. Mais um sinal que não vai dar certo. Acabou. E só que o nosso negócio era serviço essencial.
E aí, enquanto a concorrência estava fechada, não anunciava no Google, não estava na internet, não tinha delivery, a gente tinha tudo isso, porque a gente começou dentro de casa. Então, eu estava online, eu tinha site, eu anunciava no Google e eu tinha delivery. Aí você estourou. Estouramos, assim, foi... Eu sei que para muita gente a pandemia foi péssima, mas pra Sim. gente foi um período absurdo, assim, a gente cresceu demais. Tanto que aí a gente teve que mudar de novo. Cara, você já contou quantos pontos Essa já foi a tiveram? última agora. Em 2021, a gente mudou para um prédio de 700 metros, Tá. aqui no Que é o que Pacaembu. tá até agora. Isso, que é onde a gente está até agora. E reformamos ele, enfim, foi uma reforma muito grande. Era um prédio bem antigo, bem abandonado, mas a loja ficou incrível. E, de novo, 700 metros. Não consegui preencher os 700 metros, então agora, se precisar crescer, a gente cresce para cima, não precisa mudar. Sem dúvida, sem dúvida. Que legal. Mas foi isso. Qual que foi o maior desafio de vocês quando vocês começaram a ter a loja física? Porque vocês não tinham esse costume. Claro, você tinha a sua época de com a sua avó lá que você vendia. Mas deve ter sido muito estranho ou difícil para vocês sair da casa de vocês. Vocês trabalhavam de pijama Sim. para ir para uma loja física com funcionário, por exemplo. Acho que o passo Existia, mais acho que duas no difícil... começo, né, que você falou? a gente começou com... Na verdade, a gente começou com uma. A gente já começou a loja com uma atendente, né? Tá. Então, já tinha uma pessoa ali no balcão. Tá. E era uma amiga. Então, foi uma coisa mais tranquila, né? Porque, tipo, não foi aquela coisa de entrevistar e tal, de registrar. Ela nem era registrada, era amiga, ela estava precisando, a gente se ajudou. Mas quando eu precisei contratar efetivamente, acho que é um medo, né? Quando você Sem precisa dúvida. contratar o primeiro, que você fala, é muita responsabilidade. Será que daqui 30 dias eu vou ter dinheiro para pagar o salário dessa pessoa? Sim. Mas depois que contrata o primeiro também, aí vai que vai. Aí você abre a porteira. Sendo isso, vocês estão com quantos hoje? 22, mas já foram 40.